Tem rodeios em filmes de ação e faroestes. Conhecido por seu comportamento estoico e presença imponente, ele raramente falava muito na vida real, preferindo deixar suas ações falarem por si. Mesmo aos 80 anos, Bronson ainda exala aquele estilo inconfundível de "não mexa comigo". Embora ele não atue mais nem faça aparições públicas, seu olhar intenso e frio continua a cativar todos ao seu redor. Mas por trás da persona áspera e esculpida do durão de Hollywood, quem é o homem por trás disso? Para descobrir a verdade, voltamos para sua filha, Katrina Holden Bronson, que oferece um olhar íntimo sobre a vida de seu pai. Continue assistindo a este vídeo para saber mais sobre o verdadeiro Charles Bronson. Mas antes de começarmos, tire um momento para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Obrigado! Agora vamos iniciar nossa jornada com uma descoberta sobre a tumultuada vida amorosa de Charles Bronson. Múltiplos casamentos. Bronson, conhecido por seus papéis em Desejo de Matar e 7 Homens e um Destino, teve uma vida pessoal cheia de altos e baixos, refletida em seus vários casamentos. Seus relacionamentos eram frequentemente tão intensos quanto seus papéis nas telas, com paixão e turbulência definindo sua vida privada. Seu primeiro casamento foi com Harriet Tendler, uma atriz aspirante que ele conheceu durante os primeiros anos de aulas de atuação em Filadélfia. O casal se casou em 1949 e teve 2 filhos, Suzanne e Tony. Durante os difíceis primeiros anos da carreira de Bronson, Harriet foi sua apoiadora inabalável. Ela assumiu vários empregos para ajudar a sustentar a família enquanto Bronson perseguia seus sonhos de atuação. Apesar de enfrentarem inúmeros desafios, o casal permaneceu junto por 16 anos, com Harriet ao seu lado enquanto sua carreira começava a decolar. No entanto, à medida que a fama de Bronson crescia, também aumentava a tensão em seu relacionamento. As pressões da vida em Hollywood e o crescente estrelato de Bronson levaram a um aumento das tensões. E em 1965, o casal se divorciou. Mais tarde, Harriet escreveu uma autobiografia, Charlie and Me, na qual revelou as complexidades de seu relacionamento. Embora tenha descrito Bronson como um homem dedicado e determinado, ela reconheceu que seu foco único em sua carreira acabou criando uma distância entre eles. Um amor como nenhum outro. O segundo casamento de Bronson com a atriz britânica Jill Ireland se tornou uma das histórias de amor mais famosas de Hollywood. Eles se conheceram no set de The Great Escape em 1962, quando Ireland era casada com o ator David McCallum. Disse que Bronson declarou ousadamente a McCallum: "Eu vou casar com a sua esposa", uma afirmação que acabou se tornando verdadeira quando Ireland se divorciou de McCallum em 1967 e se casou com Bronson, ainda naquele mesmo ano. O relacionamento deles foi repleto de amor profundo e devoção. O casal apareceu juntos em 15 filmes, criando uma das duplas mais icônicas de Hollywood. Bronson era extremamente protetor com Ireland, e o vínculo entre eles era marcado por admiração mútua e respeito. No entanto, o casamento deles não foi sem desafios. O casal enfrentou tragédias pessoais, incluindo a dolorosa morte de seu filho adotivo, Jason, por overdose de drogas em 1989. Além dessas dificuldades, Ireland lutou contra o câncer de mama por muitos anos, enfrentando a doença publicamente e se tornando uma defensora da conscientização sobre o câncer. Bronson esteve ao seu lado durante todo o processo, oferecendo apoio e amor enquanto ela lutava corajosamente. Quando Ireland faleceu em 1990, Bronson ficou devastado, marcando o fim de um capítulo de sua vida.
A morte dela o levou ao isolamento, retirando-se dos olhos do público para se concentrar em sua família e se recuperar da perda profunda. O terceiro e último casamento de Bronson foi com Kim Weeks, uma ex-funcionária da Dove Audio, que havia trabalhado com sua segunda esposa, Jill Ireland, em seus audiolivros. Eles se casaram em 1998, 8 anos após a morte de Ireland. Ao contrário de seus relacionamentos anteriores, este foi muito mais privado. Bronson optou por se afastar do olhar público, vivendo uma vida mais isolada com Kim. O casal permaneceu junto até sua morte em 2003. Kim Weeks tem mantido suas memórias sobre o tempo que passou com Bronson em grande parte para si mesma, honrando a privacidade que ambos valorizavam. No entanto, é claro que ela esteve ao lado de Bronson durante seus últimos anos, cuidando dele enquanto sua saúde se deteriorava, refletindo o vínculo profundo que compartilhavam. Quem são seus filhos? Charles Bronson teve 4 filhos, cada um dos quais seguiu seu próprio caminho na vida, moldado pelo legado de seu famoso pai. Seu filho mais conhecido é Zuleika Bronson, filha biológica de Bronson e sua segunda esposa, Jill Ireland. Zuleika cresceu sob os holofotes de Hollywood, mas tem mantido uma vida discreta, preferindo viver longe da atenção pública. Ela era especialmente próxima de sua mãe, principalmente durante a batalha de Jill contra o câncer de mama, um período que deixou uma marca emocional profunda na infância de Zuleika. Bronson e Jill também adotaram Katrina Holden Bronson, após a morte de sua mãe biológica, a atriz Hilary Holden. Katrina foi acolhida pela família Bronson e, embora também tenha mantido um perfil relativamente baixo, sua conexão com a família continua sendo uma parte importante de sua história de vida. De seu primeiro casamento com Harriet Tendler, Bronson teve mais 2 filhos, Suzanne e Tony. Ambos escolheram viver de forma privada, longe da indústria do entretenimento e evitando os holofotes. Suzanne, assim como Tony, manteve sua vida pessoal distante da mídia, preservando sua privacidade apesar da fama de seu pai. Tony também optou por uma vida fora de Hollywood, vivendo longe da fama e se distanciando do legado icônico de seu pai, a reputação de Bronson em Hollywood. Charles Bronson era frequentemente visto como uma figura complexa e polarizadora no mundo do entretenimento. Conhecido por sua intensa presença nas telas, seu comportamento na vida real parecia combinar com os personagens durões que interpretava. Críticos e colegas de trabalho frequentemente o descreviam como um homem cuja persona fora das telas refletia os papéis implacáveis que ele desempenhava nos filmes. O crítico de cinema Roger Ebert uma vez apontou que, embora atores como Clint Eastwood, Robert Mitchum e Lee Marvin também interpretassem personagens durões, Bronson possuía uma autenticidade única em sua dureza. Ebert observou: ele realmente parece ter a capacidade para a violência. Está lá, nos seus olhos. Essa percepção sobre a autenticidade de Bronson foi amplificada pelas próprias frustrações dele com o reconhecimento tardio de seu talento em Hollywood. Esses sentimentos de ser negligenciado frequentemente influenciavam suas interações tanto com a mídia quanto com seus colegas. Conhecido por sua natureza reclusa, Bronson era famoso por ser discreto em entrevistas. Ele preferia deixar seu trabalho falar por si, evitando discussões profundas sobre seus filmes. Quando questionado sobre a filosofia por trás de seus papéis em uma entrevista de 1974, ele respondeu de forma direta: "Nunca falo sobre a filosofia de um filme. Isso nunca surgiu. E eu não falaria sobre isso com você. Eu não dou explicações. Não gosto de falar demais sobre algo, porque me divirto mais com meus próprios pensamentos do que com os pensamentos dos outros." Os colegas de Bronson
frequentemente achavam difícil trabalhar com ele. James Garner, que contracenou com Bronson em The Great Escape, o descreveu abertamente como um chato e amargo beligerante. Garner se lembrou de um incidente durante um jogo de pôquer, quando Bronson tentou retirar uma aposta depois que já era tarde demais. Quando Garner insistiu para que Bronson pagasse, uma confraternização ocorreu. Como Garner escreveu em sua autobiografia, Charlie ficou chateado e ficamos cara a cara, mas não houve briga. Ele usava e abusava das pessoas, e eu não gostava disso. Ele não era o cara mais divertido no set, posso te garantir. Apesar da tensão, Garner notou que eventualmente se reconciliaram, embora acreditasse que Bronson guardava rancores. Ele se lembrou de um encontro com Bronson e sua esposa, Jill Ireland, anos depois, em um restaurante. Na próxima coisa que eu soube, os 4 estávamos jantando juntos. Foi tudo muito agradável, mas acho que o Charlie guardou rancor. Eu sei que eu guardei. O relacionamento de Bronson com a imprensa também foi tempestuoso. Ele frequentemente expressava seu desdém pela tendência da mídia de investigar sua vida privada. Em 1975, quando o jornalista Stephen Whitney publicou Charles Bronson Superstar, The Real Man Behind the Rock Hard Macho Image, Bronson ficou furioso com a representação, especialmente com as coisas desfavoráveis escritas sobre sua esposa, Jill Ireland. Segundo sua ex-esposa, Harriet Bronson, ele tentou desesperadamente impedir o lançamento do livro. Ele ameaçou processar, comprou ou tentou comprar todas as cópias, não dava para encontrar depois da primeira impressão. A frustração de Charles Bronson ia além das fofocas de tabloides, alcançando também os críticos de cinema, a quem frequentemente descartava como desinformados em relação ao público. Ele uma vez comentou: "Não fazemos filmes para os críticos, já que eles não pagam para vê-los de qualquer maneira." Sua raiva atingiu o ponto máximo quando o crítico Jay Cox fez uma crítica negativa de The Stone Killer, levando Bronson a afirmar de forma ameaçadora: "De um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, eu vou pegar esse homem. Não fisicamente, mas vou pegá-lo." A natureza crítica de Bronson não se restringia apenas à imprensa. Ele era conhecido por suas críticas duras a diretores e outros profissionais da indústria. Em uma entrevista de 1971 à Paris Cine Revue, ele descartou a maioria dos diretores como difíceis e cheios de besteiras de Hollywood. Foi ainda mais longe, chamando produtores e diretores de cretinos e idiotas que só se importavam com dinheiro. Até seus colegas de cena não estavam imunes à sua língua afiada. Bronson zombou de Nicholas Gessner, o diretor de Someone Behind the Door, chamando-o de um diretor suíço grosso e dizendo que ele estragou o filme inteiro. Sua esposa, Jill Ireland, até brincou no The Dick Cavett Show, dizendo que Bronson agarrou Gessner pelo pescoço e deu uma boa sacudida nele. As críticas de Bronson também se estendiam à nova geração de atores de Hollywood. Ele os descartava como cheios de besteira e acreditava que suas próprias experiências de vida o tornavam um ator melhor. Ele especificamente criticou estrelas como Robert De Niro, Sylvester Stallone e Al Pacino, dizendo: "Eles são todos iguais, até parecem iguais." Bronson também tinha pouco respeito pela cultura de prêmios de Hollywood, classificando as indicações ao Oscar como um monte de besteira. A única grande indicação que ele recebeu foi um Emmy em 1961 pelo seu papel na série de TV Memory in White, que estrelou o futuro presidente Ronald Reagan. A reputação de Bronson por sua volatilidade e agressividade se tornou uma parte-chave de sua imagem pública,
tanto nas telas quanto fora delas. Essa persona se misturava perfeitamente aos papéis que ele interpretava, muitas vezes retratando homens amargurados que haviam sido injustiçados e não tinham mais nada a perder. Como Bronson mesmo disse certa vez, ele era apenas um produto, como uma barra de sabão, para ser vendido o melhor possível. Sua carreira, marcada tanto por aclamação crítica quanto controvérsia, demonstrou que sua abordagem intransigente para a atuação deixou um impacto duradouro na indústria. Quem era Charles Bronson realmente? Sua filha ofereceu uma perspectiva diferente. Embora Charlie pudesse parecer durão, até ameaçador, para aqueles que o viam nas telas, os mais próximos dele conheciam um lado diferente do ator. A compaixão de Charles Bronson era inegável. Ele e sua falecida esposa, Jill Ireland, adotaram Katrina quando ela tinha apenas 11 anos. A mãe de Katrina, Hilary Holden, uma diretora de elenco nascida na Grã-Bretanha, havia falecido tragicamente de um ataque cardíaco, deixando sua filha órfã. Sem outros parentes próximos para acolhê-la, a escolha de adotar Katrina recaiu sobre apenas duas famílias, Charlie e Jill, ou Black e eu. Apesar de já terem vários filhos, Charlie e Jill optaram por adotar Katrina, oferecendo-lhe a chance de uma vida melhor. Durante esse período, as pessoas começaram a ver além da imagem de durão de Bronson. No funeral de Hilary Holden, o momento em que Katrina, assustada e sozinha, foi levada na limusine preta de Bronson, revelou sua ternura inesperada. Charlie, frequentemente visto como um homem endurecido e carrancudo, demonstrou um calor genuíno e cuidado em relação à jovem. Jill Ireland, conhecida por sua própria compaixão, trabalhou ao lado de Charlie para garantir que Katrina se sentisse amada e apoiada em sua casa. Mas a vida não foi fácil para a família Bronson. Jill enfrentou uma longa batalha contra o câncer, falecendo em 1990. Tragicamente, seu filho Jason morreu de overdose de heroína no ano anterior, aos 27 anos. Jill, que era ativista, escreveu abertamente sobre as lutas de Jason e sua própria luta contra a doença. Apesar dos desafios, Charlie encontrou o amor novamente e se casou em 1998 com a cantora Kim Weeks. Katrina continuou seus estudos na UCLA e na Sorbonne, em Paris. Mais tarde, seguiu carreira como roteirista e diretora. Sua dedicação e talento valeram a pena quando ela ganhou o prêmio de direção emergente no Festival de Cinema de Malibu em 2001, pelo seu curta-metragem Righteous Indignation. Na cerimônia de premiação, Charlie estava visivelmente emocionado, com sua fachada durona quebrando enquanto assistia sua filha receber reconhecimento por seu trabalho. Ele estava imensamente orgulhoso de suas conquistas, e sua carreira, cheia de promessas e vitalidade, refletia o amor e o apoio que ela recebeu de seu pai adotivo, as primeiras lutas de Charles Bronson. Charles Bronson nasceu em 3 de novembro de 1921 em Ehrenfeld, Pensilvânia. Ele cresceu no auge da Grande Depressão em uma cidade mineradora de carvão. Foi o 11º de 15 filhos de uma família pobre, de descendência lituana e católica romana. As duras realidades da vida foram tudo o que Bronson conheceu desde muito jovem. A família morava em uma pequena casa sem água encanada perto dos trilhos de carvão, frequentemente sendo forçada a dormir em turnos devido ao tamanho da família. A infância de Bronson foi marcada pela pobreza. Ele e seus irmãos começaram a trabalhar nas minas de carvão assim que tiveram idade suficiente, ganhando apenas $1 por tonelada de carvão extraída. Aos 10 anos, Bronson começou a trabalhar em turnos duplos nas minas, e ele e seu irmão realizavam uma tarefa perigosa: retirar tocos entre as minas
um trabalho que frequentemente resultava em desabamentos. Esses anos difíceis deixaram Bronson com cicatrizes permanentes nas pernas e no torso, além de mãos deformadas. O forte cheiro de carvão e as dores de cabeça de seus dias nas minas o acompanharam por toda a vida. Apesar dessas dificuldades, Bronson estava determinado a superar suas circunstâncias. Ele se tornou o primeiro em sua família a se formar no ensino médio, uma conquista notável considerando a extrema pobreza que enfrentava. Bronson começou a fumar com apenas 9 anos e começou a trabalhar nas minas quando tinha 10. A pobreza de sua família era tão severa que sua mãe não podia comprar leite para sua irmã mais nova, optando por lhe dar chá quente. Como a família não tinha dinheiro para roupas adequadas, Bronson usava o vestido de sua irmã mais velha para ir à escola. Essas lutas iniciais foram fundamentais para moldar a persona dura que mais tarde definiria sua carreira de ator, uma imagem que se tornou sinônimo de seu nome. Crescendo, a casa de Charles Bronson estava longe de ser típica. O inglês não era falado em casa, e como resultado, seu forte sotaque fez com que seus colegas de exército pensassem erroneamente que ele era estrangeiro. Além do inglês, Bronson era fluente em lituano e russo. Quando seu pai faleceu de câncer em 1933, Bronson começou a trabalhar nas minas para sustentar sua família. No entanto, sua vida tomou um rumo diferente em 1943, quando ele se alistou nas Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele serviu no 760º Esquadrão de Treinamento de Artilharia Flexível e, posteriormente, como atirador aéreo em um Boeing B-29 Super Fortress, no 61º Esquadrão de Bombardeio do 39º Grupo de Bombardeio, baseado em Guam. Bronson voou 25 missões sobre o Japão e recebeu uma Purple Heart pelas lesões que sofreu durante o combate. Apesar de sua imagem de durão, Bronson frequentemente falava com carinho sobre o tempo que passou no exército. Ele acreditava que ser convocado para o serviço militar foi uma das melhores coisas que já aconteceram em sua vida. O exército lhe ofereceu estabilidade, com 3 refeições por dia, roupas adequadas e um ambiente onde ele podia melhorar seu inglês. Refletindo sobre sua vida anterior, Bronson disse certa vez que, antes de ingressar no exército, ele ficava nas esquinas das ruas com uma garrafa de leite, pronto para assaltar alguém. No entanto, o exército lhe deu estrutura e um novo senso de propósito. Após ser dispensado, Bronson enfrentou um período de incerteza. Ele passou por uma série de empregos, desde caminhoneiro até operário de fábrica e trabalhador de minas. Não foi até que ele encontrou um grupo de atores em Atlantic City que seu verdadeiro caminho começou a surgir. Bronson, que às vezes exagerava detalhes sobre sua infância para jornalistas, teve sua primeira esposa, Harriet Tendler, e o biógrafo Brian D'Ambrosio desmentindo muitas dessas histórias inventadas, revelando uma versão mais realista por trás do homem. O tempo de Bronson no exército não foi sem incidentes. Durante um treinamento em Kingman, Arizona, ele se envolveu em uma briga com um sargento que iniciou a luta. A altercação terminou com o braço do sargento quebrado, e Bronson foi condenado a 6 meses de trabalho forçado como punição. No entanto, seu tempo no exército foi crucial. Ajudou a moldar o homem que eventualmente se tornaria um ícone do cinema. Uma estrela em ascensão, de empregos temporários à atuação. Após sua dispensa honrosa do exército em 1946, Bronson trabalhou em vários empregos temporários, incluindo uma passagem como padeiro em Filadélfia e chamador de bingo em um pier de diversão em Atlantic City. Mas sua verdadeira paixão surgiu quando ele decidiu seguir a carreira de ator.
Em 1948, ele se mudou para a cidade de Nova York com o colega ex-soldado Jack Klugman, que mais tarde ganharia um Globo de Ouro. Os dois dividiram um pequeno quarto enquanto perseguiam seus sonhos na indústria do entretenimento. Klugman se lembrava de Bronson como um ator faminto, vendendo sangue por $5, morando em um único quarto. Com seu forte sotaque eslava, Bronson relembrou com humor de ter sido repreendido por pronunciar incorretamente heroin durante sua primeira audição. A entrada de Bronson na atuação foi um tanto serendípica. Enquanto trabalhava em Atlantic City, ele foi convidado a ajudar a pintar cenários para uma companhia de teatro local. Isso despertou uma paixão pela performance e ele decidiu tentar a carreira de ator. Seu primeiro papel no cinema veio em 1951, em You're in the Navy Now, onde ele alegou ter sido escalado porque era o único ator capaz de arrotar sob comando. Em poucos anos, a dedicação de Bronson aos estudos de drama, primeiro na Filadélfia e depois em Los Angeles, começou a dar frutos. Ele conquistou papéis pequenos em filmes, frequentemente interpretando personagens rústicos, como punk, trabalhadores da construção e lutadores de boxe. Refletindo sobre seu começo de carreira em uma entrevista de 1972, Bronson comentou: "Eu já era identificado como ator de personagens devido à minha fala ridícula. Todos os protagonistas eram do tipo Cary Grant. Eu não me parecia nem soava como o cara que ficava com a garota. Eu parecia uma pedreira que alguém dinamitou." Nos primeiros anos da carreira de Charles Bronson, um clima político tenso dominava Hollywood, com o senador Joseph McCarthy liderando uma campanha para expulsar os comunistas. Preocupado que seu sobrenome lituano atraísse atenção indesejada, Bronson decidiu mudá-lo. Seu amigo próximo, o ator Steve McQueen, sugeriu o nome Bronson, depois que os dois passaram por uma placa de rua com esse nome. À medida que Bronson assumia mais papéis, seu talento único começou a chamar a atenção dos bastidores da indústria. Seu grande destaque veio em 1960, quando foi escalado como Bernardo O'Reilly em The Magnificent Seven, o remake de John Sturges do clássico de Akira Kurosawa, Seven Samurai. O sucesso do filme catapultou Bronson para a fama, levando-o a papéis em filmes icônicos como The Great Escape, The Battle of the Bulge, The Dirty Dozen e Once Upon a Time in the West, de Sergio Leone. Seu ascenso não se deveu apenas às suas habilidades de atuação, mas também ao seu carisma inegável e presença distinta na tela. Embora Bronson tenha se tornado um nome conhecido nos Estados Unidos, sua fama atingiu alturas ainda maiores no exterior. Na Itália, ele ganhou o apelido carinhoso de Il Brutto, o feio, uma referência à sua personalidade dura e sem frescuras. Na França, foi considerado um dos monstres sacrés do cinema, um título reservado para lendas do cinema. Seus filmes frequentemente faziam um sucesso comercial maior internacionalmente, às vezes arrecadando mais no exterior do que na América do Norte. No Japão, sua popularidade foi tão avassaladora que placas de publicidade com seu nome podiam ser vistas cobrindo blocos inteiros. No mundo atual do cinema diversificado, alguns poderiam considerar a carreira de Bronson ultrapassada. No entanto, seu apelo permanece atemporal. A história de Bronson é de perseverança, trabalho árduo e determinação. Qualidades que moldaram sua imagem de durão. Nascido Charles Bukowski, ele surgiu de uma vida de pobreza e dificuldades para se tornar Charles Bronson, um símbolo duradouro do cinema americano. Apesar de ser ocasionalmente descartado como um ator de uma única faceta, o impacto de Bronson na indústria cinematográfica é inegável.
A série Death Wish, Desejo de Matar, talvez seu trabalho mais famoso, encapsula perfeitamente sua persona. Nos filmes, Bronson interpreta um homem comum que se torna um justiceiro após sua família ser atacada em uma invasão brutal. Através de suas performances, Bronson canalizou a dor e as dificuldades que enfrentou em sua própria vida, transformando suas experiências pessoais em uma forma de justiça cinematográfica contra as injustiças que sofreu. Uma figura-chave na carreira de Bronson foi o diretor Michael Winner, que já havia se relacionado com a esposa de Bronson, Jill Ireland. Ireland, temendo pela sua segurança, implorou para que Winner não revelasse o passado relacionamento deles para Bronson. Apesar da tensão, Winner dirigiu Bronson em 3 filmes: Chattos Land, The Mechanic e The Stone Killer. Reconhecendo a intensidade latente de Bronson, Winner acabou escalando-o para o icônico papel de Paul Kersey, o justiceiro vingativo em Death Wish. Ele acreditava que a fúria reprimida de Bronson era perfeita para o personagem, e o resto, como dizem, é história. Em Death Wish, lançado em 24 de julho de 1974, Charles Bronson assume o papel de Paul Kersey, um arquiteto de Nova York que, após sua esposa ser assassinada e sua filha agredida, busca vingança contra os criminosos que o prejudicaram, usando um revólver Smith & Wesson calibre .32. O filme foi altamente controverso, com grandes estrelas como Clint Eastwood, Burt Lancaster, George C. Scott, Frank Sinatra e Henry Fonda recusando o papel, considerando o projeto repulsivo. O agente de Bronson, Paul Conner, o desaconselhou fortemente a aceitar o papel, alertando que isso poderia promover a justiça com as próprias mãos. No começo, Bronson compartilhou as reservas de seu agente, achando que o personagem de Kersey era muito submisso e mais adequado para alguém como Dustin Hoffman. No entanto, o diretor Michael Winner, que estava apaixonado pelo roteiro, convenceu Bronson a aceitar o papel. Refletindo sobre a decisão, Winner lembrou-se da resposta de Bronson quando foi perguntado sobre o papel. "Eu gostaria de fazer isso." Quando Winner perguntou se ele se referia ao filme, Bronson respondeu secamente: "Não, atirar em assaltantes." Foi só após algum esclarecimento que Bronson concordou em estrelar o filme. Apesar das hesitações iniciais, Death Wish se tornou um enorme sucesso. Produzido com um orçamento de $3,7 milhões, o filme arrecadou impressionantes $22 milhões nas bilheteiras. O filme foi adaptado do romance de 1972 de Brian Garfield, embora o próprio Garfield tenha achado que Bronson foi escalado erroneamente para o papel de Paul Kersey. Ele acreditava que desde o momento em que Bronson apareceu na tela, estava claro que ele começaria a explodir as pessoas. Garfield originalmente imaginava Sidney Lumet como diretor e Jack Lemmon no papel principal. No entanto, Michael Winner não hesitou em expressar sua opinião sobre as críticas de Garfield, dizendo ao autor: "O romance vendeu 3 cópias, para a mãe dele. Ninguém comprou o livro. Era sobre um homem que sai e mata cidadãos." Brian Garfield disse: fizeram esse filme terrível e sedento de sangue." Bem, o que ele achava que tinha escrito? Branca de Neve? O homem é um idiota. O sucesso financeiro de Charles Bronson refletiu sua ascensão à fama. Quando faleceu, ele havia acumulado um patrimônio líquido de $45 milhões, aproximadamente $75 milhões ajustados pela inflação. No auge de sua carreira, Bronson foi um dos atores mais bem pagos de Hollywood, recebendo $1 milhão por filme, em produções como The Stone Killer, Chino, Death Wish e St. Ives.
Para Death Wish 2, seu salário subiu para $1.500.000 e em 1982 ele recebeu a impressionante quantia de $2 milhões por Death to Midnight, um valor que seria equivalente a cerca de $5 milhões nos dias de hoje. Além de seus impressionantes salários, Bronson era um negociador astuto. Em 1975, ele fez um acordo com a Warner Brothers que lhe dava de 10 a 15% da receita bruta das vendas de ingressos e dos aluguéis de filmes. Esse foi um movimento particularmente inteligente, já que os aluguéis de vídeo doméstico estavam apenas começando a crescer e logo se tornariam uma importante fonte de receita durante o boom do VHS nos anos de 1980. A habilidade de Bronson em alavancar sua popularidade dessa forma ajudou a consolidar seu legado financeiro. Charles Bronson não foi apenas um ator bem-sucedido, mas também um investidor astuto. Ele fez investimentos imobiliários perspicazes ao longo dos anos, adquirindo várias propriedades valiosas. Seu portfólio incluía uma mansão de $8 milhões em Malibu, uma casa de praia de $5 milhões em Vermont e uma propriedade de $5 milhões em Bel Air. Essas propriedades se valorizaram significativamente, aumentando ainda mais o impressionante legado financeiro de Bronson. Apesar de seus muitos feitos na carreira, Bronson nunca recebeu o tipo de reconhecimento formal que se esperaria de uma estrela de seu calibre. Ao longo de sua carreira, ele conquistou apenas